Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre Victor Osimhen e as atualizações que temos sobre a possível transferência dele, né? Eu acho que vai acontecer porque a Napoli não estaria gastando tanto, né? Já chamaram o Lukaku para a Itália, né? Para fazer os exames médicos e assinar os papéis, chegaram a um acordo com o McTominay, né? Para contratação, mais de 30 milhões de euros gastos, acho que também tem o Billy Gilmour. Estão gastando, né? A equipe napolitana, até porque se eles querem que o Antônio Conte fique feliz, tem que trazer os alvos que ele deseja. E assim, né, isso acho que só é possível se você tira um salário pesado como o do Osimhen e consegue uma taxa de transferência junto, né? Ou um empréstimo com obrigação de compra, não sei. Mas a questão que a gente coloca é, Fabrício Romano falou que só tem dois times procurando o Osimhen neste momento, o Chelsea e o Al-Ahly. O PSG antes estava na disputa, chegou a ter um acordo pessoal com o Victor Osimhen, mas o que aconteceu? O De Laurentiis e o Nissar Al-Khelaifi brigaram nas negociações. Pelo visto, ele não gostou da maneira que o Al-Khelaifi se envolveu na negociação. Ele queria jogadores em troca, né? Tipo, que poderiam interessar ao Conte. A negociação não andou para frente. E o PSG também tem um problema logístico, que é a questão dos centroavantes. O PSG já tem o Randal Kolo Muani e o Gonçalo Ramos, que a gente sabe que machucou, mas ele volta, ele ainda tá sob contrato, entende? E assim, o Kolo Muani é um bom atacante, já tem um Asensio, fica um inchaço de jogadores ali. E assim, quando um jogador fica fora dos planos, quando ele é afastado do elenco porque não há espaço para ele, o valor cai e uma venda você pode acabar tendo muito prejuízo, que o PSG quer evitar, né? Embora não pareça que o PSG tenha muita questão de fair play afetando eles. A questão é, tem outros times que poderiam entrar na disputa, mas preferem continuar com as opções que tem agora ou reforçar outras posições. Foi o caso do Arsenal, foi atrás de Mikel Merino e Calafiori, não foram atrás de um centroavante neste mercado. E assim, a gente vê, por exemplo, o United foi atrás do Zirkzee e assim, tanto time foi no mercado e alguns já estão com suas peças ali definidas para a posição de centroavante. Agora resta saber se o Chelsea vai conseguir contratar o Osimhen ou não. Porque no final o Chelsea ainda precisa de um centroavante. Eu acho que as pessoas podem até gostar do Nicolas Jackson, que fez uma boa atuação agora contra o Wolverhampton, mas a questão é, o Nicolas Jackson é isso, né? Uma boa atuação contra o Wolverhampton, mas contra o City jogou muito mal, num jogo que o time teve menos presença no ataque e as oportunidades eram mais escassas, exigiam tomadas assertivas e rápidas de decisões como foi a do City. Ele acabou comprometendo o resultado. Ele poderia ter ajudado o Chelsea naquele jogo, mas ele enrolou demais em vários momentos, deu passes errados, finalizou tarde demais. Isso é recorrente porque é um jogador instável. Ele não fez uma temporada ruim da Premier League em termos de gols marcados na temporada passada. Ele ainda conseguiu marcar 14 gols, 3 assistências. Não são números desastrosos, mas é aquele negócio, pela quantidade de chances que ele teve, pelo volume que ele foi apresentado, acaba ficando uma sensação de que se fosse um jogador que é mais preciso em aproveitar tais chances, isso teria tido um impacto maior na temporada do Chelsea, mais de 20 gols marcados, o Chelsea poderia ter vitórias a mais, poderia estar no top 4, já que não ficou tão longe assim com o Aston Villa lá. Então assim, olha, o Chelsea precisa de um centroavante que dá uma dinâmica diferente do Jackson, que é um cara que tenta quebrar mais linhas, volta para criar um pouco mais, né? Ele faz muita inversão com o meio atacante, né? O Osimhen, ele tem um perfil diferente, ele é um cara que é definidor de jogadas, né? Finaliza, é um jogador que toma decisões mais rápidas, se posiciona e se movimenta muito bem, presença de área, muita força no jogo aéreo. E a questão é essa, ele oferece coisas que o Jackson não oferece, que ninguém no elenco do Chelsea oferece. Se, porventura, se faz necessidade de um atacante de mais mobilidade, o Jackson pode vir no banco e supri-lo, mas quando se faz a necessidade de ter um cara de presença de área que aproveita chances, o Osimhen é o cara, né? Ele é uma opção muito boa no mercado nesse aspecto, né? E assim, se realmente o preço dele tá de 65 milhões de euros para baixo, é uma grande oportunidade, porque cai por terra o discurso de que, por exemplo, o Gyökeres seria mais acessível. Por salário, talvez, mas por taxa de transferência, o Sporting quer 100 milhões. E 100 milhões é muito dinheiro, ainda mais para um clube que se comprometeu a gastar tanto dinheiro em jovens atletas ao redor do mundo, outras transferências. Então, assim,
é isso que a gente tem que colocar na balança, né? E eu acredito assim que o Chelsea só, segundo o que está dizendo, está iniciando as negociações com a Napoli, deve ter alguma coisa acertada com o jogador. Não faz sentido acertar com o clube e depois tentar o jogador de tanto tempo de janela. O tempo está acabando, né? Sexta-feira encerra-se a janela de transferência. Se não me engano, às 8 da noite de sexta-feira é o último momento para registrar e confirmar transferências. Então, assim, eu olho para a situação e penso, o Chelsea tem a melhor chance de contratar um centroavante referência, um cara com bastante presença de área, um goleador mais nato para ajudar a equipe a dar o próximo passo e quem sabe virar o ataque um dos mais temidos do futebol inglês, né? Já é um bom ataque com as peças que tem, mas pode ser um ataque mais temido, entende? E vamos ver, mas a questão é, vai conseguir chegar em um acordo com o jogador? Eu acho que, incrível que pareça, a Napoli parece o menor obstáculo a ser superado. E aí a gente tem o Al-Ahly na negociação, que obviamente vai oferecer salários gigantescos que nenhum time da Europa vai oferecer, vai oferecer lá todo tipo de benesse, mansão. Lembra do Luiz Castro, o técnico Botafogo? Ofereceram uma mansão, acho que de 12 milhões de dólares pro cara, né? Agora que ele pode ser demitido, eu fico perguntando, será que ele vai ter que devolver a mansão ou é dele, né? É uma propriedade, né? 12 milhões de euros, né? Agora, pensando assim, os caras, ele vai ter todo tipo de benesse lá, mas eu sempre falo aqui, né? A Arábia Saudita, né? O futebol lá do Oriente Médio, é a morte da ambição, é a morte da carreira e do legado de um atleta, né? Porque é um cara com 25 anos de idade, foi oitavo na Bola de Ouro em 2023, né? Artilheiro de campeonato italiano, liderou a Napoli para um título italiano. Ele tem uma história até agora no futebol muito bacana. Pode ser maior. Ele pode ir para a Premier League, lutar por artilharia, né? Ajudar o Chelsea a voltar a uma posição de destaque, né? Ainda mais para alguém, né? Tipo, pegaria mal pro Osimhen porque ele é muito vocal em falar que o sonho dele era a Premier League, né? Ele sempre falava isso, né? Ele fala que ele se inspira no Drogba, né? Que era o ídolo da carreira dele, né? E tudo isso. Então, assim, o Osimhen, ele tem essa questão de querer jogar na Premier League e tem uma chance. Não é a melhor das chances aqui. Eu sou torcedor do Chelsea, mas eu falo. Não é o cenário dos sonhos, é um clube que precisa ainda se acertar muita coisa, não foi para a Champions League nas últimas 2 temporadas, ele vai ter que jogar a Conference League, tudo bem que a Napoli não está jogando nada, né? Mas obviamente não é o melhor dos sonhos e dos mundos está no Chelsea neste momento. Mas pode ser que vire alguma coisa. E tem que cortar salário? Eu nunca gostei disso, mas parece uma realidade para se juntar ao Chelsea. Então, resta saber se ele vai aceitar isso ou não, até porque ele está sem opções. Eu não acho que a Napoli vai querer manter ele lá, né? Assim, se ele ficar, eu também não acho que eles vão deixar ele só mofando no banco, porque não faz sentido, que ele perde mais o valor e ele pode ser muito útil para a equipe. Mas a questão é, eu acredito que as opções que ele tem agora são essas. Eu acho que a Arábia Saudita vai ganhar muito dinheiro, mas nem só de dinheiro vive um atleta, né? Ele pode ser inspiração para muita gente na Premier League, né? E ele tem a chance de ser líder de um ataque que tem peças como o Cole Palmer, tem o Christopher Nkunku, tem o João Félix, ele tem também o Pedro Neto, o Noni Madueke. Olhando para isso, você pensa, né? Será que não seria uma boa, né, ir para a Premier League, jogar com esses caras, né? Eu acho que o Chelsea também ainda tem o Enzo Fernandes, tem jogadores que têm uma qualidade de passe fantástica, os cruzamentos do Reece James, ele tem tudo para fazer uma carreira sólida na Premier League com esses jogadores e, obviamente, sob o comando de um técnico que saiba utilizar muito bem. O Maresca parece querer muito um jogador com esse tipo de característica. Então, a ver o que vai acontecer. Eu já tive mais empolgado assim com as possibilidades do Chelsea contratar, mas vamos ver, né? Pode ser a possibilidade aí do Chelsea trazer a peça que falta para completar o sistema de ataque. Acho que depois disso, né? Eu acho que a única coisa que o Chelsea pode fazer é manda o Mudryk para Juventus por empréstimo, traz o Sancho no lugar do Sterling e aí o ataque, a meu ver, meio campo tá definido, né? Eu não vejo muito mais o que se pode fazer ali nessa região do campo. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.